Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, o programa O Espírito da Letra começa agora. Aquele programa que você já está acostumado a assistir, falando sobre a obra de André Luiz, analisando esta obra muito importante na doutrina espírita. E hoje, especificamente, dando sequência ao livro Nosso Lar, nós estaremos tratando do primeiro capítulo. O primeiro capítulo, nas zonas inferiores, faz o leitor ter uma visão do que acontece com o espírito. É claro que muitas vezes as pessoas estarão preocupadas: qual vai ser o meu destino? Nós temos aquela tradição religiosa, não é? Do céu e do inferno, ou vamos ficar dormindo, ou vamos ficar num ambiente desconhecido, assim, como se estivéssemos no limbo ou em alguma região de agruras. Essas visões antigas, elas permeiam o imaginário das pessoas. E por causa disto, é que o mundo espiritual procurou trazer ao leitor, e agora você, telespectador, não é? Procurou trazer uma nova forma de entender a realidade da alma, mostrando que a vida não cessa e que ambas as dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual, elas têm continuidade e que a morte é apenas este tirar a roupa e entrar no outro ambiente, com aquilo que nós éramos, com aquilo que nós fizemos de nós mesmos, com aquilo que nós somos. André Luiz, então, nos revela que essa sua condição de pessoa que está na Terra, sem ter se preparado para uma nova etapa espiritual, produz nele uma situação bastante aflitiva. Ele conta que para a região onde ele foi, nada do que ele possuiu de bem pôde lhe fazer algo de positivo, construtivo na sua etapa evolutiva ali. Fala de uma região escura, pardacenta, nebulosa, mas que não se compara com o inferno das tradições teológicas. Ele não tem Satanás, não tem tridente, não tem enxofre. É uma região de sofrimento, porque não é só ele que está ali. Ele foge. Tem almas, espíritos que são grotescos, que o atormentam. Às vezes ele consegue dormir, mas muito pouco, porque logo ele é acordado. Ele grita, às vezes feito um desesperado, e o seu grito cai no vazio. Outras vezes ele escuta lamentos piores do que os dele, de outros espíritos que ele diz que podem ser gente louca. Não é possível. Ele se surpreende. Parece que ele está assim, num sonho mau, mas ele sabe que já não está mais no corpo físico. Ele mesmo confessa. Ele respira, veja só. Ele sente medo, ele chora, as lágrimas escorrem, mas ele sabe que não está na carne. O corpo que antes respirava, que chorava, está morto, mas ele continua com essas sensações. O seu cabelo está eriçado, a sua roupa está se desarranjando e ele tem que fugir. Ele tem este esforço constante que o impele para frente. Ele quer saber minha vida, onde está minha esposa, minha família, meus filhos, o que será deles? E mesmo assim, nada disto, nada dessas cogitações modifica a realidade em que ele se encontra. Ele então reconhece, depois de ter estado ali por uma grande quantidade de anos, ele reconhece que ele não havia se preparado para passar pela aduana que transforma a vida física e que faz o espírito continuar vivendo numa outra dimensão. Ele havia vivido confortavelmente, como nós já falamos. Seus pais foram muito generosos com ele. Você verá no nosso bloco da sala de leitura, logo a seguir, que ele também faz uma advertência aos pais, muitos dos quais ainda hoje, ou até mais hoje do que antes, estão sempre querendo fornecer, são abastecedores ao invés de serem formadores. São aqueles que dão coisas, que dão conforto, que dão do bom e do melhor, como se isso fosse o suficiente. E se omitem em ensinar as crianças a serem espíritos responsáveis. Ele então vê os seus pais como aqueles amigos que deram tudo para ele sem exigir nenhum esforço e que isto produziu nele
um amolecimento das fibras que buscassem o entendimento espiritual na realidade do depois da morte. E hoje é muito comum nós também percebermos a irresponsabilidade com a desculpa de muito amar, educando ou deseducando almas tenras que precisariam ouvir a respeito de Deus, ouvir a respeito de valores morais, ser disciplinados em processos de contenção das suas vontades, ao contrário, sendo postos para tudo fazerem, sendo deixados à mercê dessas filosofias imediatistas, como ele mesmo fala. Ele foi fruto do imediatismo, guardou a família só para ele, não deixava ninguém se acercar, era dono das pessoas, tomava conta de tudo e esqueceu de que isto não iria ajudá-lo do lado de lá da vida. Este primeiro capítulo é muito interessante e muito revelador. Sobretudo porque também você verá na nossa sala de leitura as imagens do Projeto Imagem, ou pelo menos uma delas, a primeira, através da qual, também com desenhos respeitando a descrição que André Luiz faz, você vai ter uma ideia de qual é o ambiente a que André Luiz se refere. Obra esta, Nosso Lar, que está representada em imagens do Projeto Imagem no site que você está vendo aí. Você estará podendo encontrá-la, podendo inclusive informar-se como adquiri-la. O Projeto Imagem do nosso companheiro Américo Sucena estará nos ajudando na visualização de certas passagens do livro Nosso Lar. Então, no próximo bloco, a sala de leitura, você já fez a sua? Já começou a cuidar de um cantinho lá para você ter prazer? Discipline um horário para que você leia meia hora por dia, meia hora por semana, não importa, mas faça isso, porque ler é um dos prazeres da alma. Sala de leitura está esperando você no próximo bloco.